diz assim o texto: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, preste atenção: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer o mal. Por isso eu enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. E ele faz uma pergunta retórica aos seus amigos, ou inimigos, melhor dizendo: por que parar a obra que eu estou fazendo para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma, e em todas elas eu dei a mesma. Olha a insistência. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem, só que ele tinha na mão uma carta aberta. Diga comigo, uma carta aberta, em que estava escrito, preste atenção, irmão, preste atenção, a 5ª carta: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Olha para mim, versículo de número 6, é isso? 5, nós estamos no 5 ainda, está no 6, versículo 5, filho. É o 6 mesmo, né? Pode estar lá no 6. Escute isso. Em que estava escrito: dizem entre... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o nome de quem dizem? De quem é o nome? Quem é quando falam assim, dizem? Diga comigo, a 5ª carta diz o seguinte: dizem entre as nações, ou seja, olha o que mensageiro de confiança de Neemias coloca na carta. Estão dizendo por aí, você já ouviu uma história parecida com essa? Estão dizendo por aí, dizem. E aí, para testificar ainda mais, eles colocam uma pessoa chamada Gesem. Diz comigo assim, ó, dizem por aí. E Gesem diz que é o quê? Vocês estão dizendo por aí, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso você está reconstruindo o muro. Além do mais, olha só, preste atenção, conforme dizem por aí, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta. Olha o que Neemias responde: nada disso do que você diz é pura invenção da sua cabeça. Versículo 9, olha que tremendo, irmão, você precisa se atentar ao texto. Estavam todos tentando nos intimidar, pensando com eles o seguinte: eles serão enfraquecidos e não concluirão. Eu, porém, orei e disse: Senhor, fortalece minhas mãos. Um dia, olha só, irmão, um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que estava trocando portas, trancado portas adentro. Ele disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, com as portas fechadas. Para que você entenda um pouco melhor, esse homem que estava fazendo esse convite para Neemias era o sacerdote. Era quem?
Ele diz: vamos nos encontrar no templo de noite com as portas fechadas. Olha o que vai dizer: pois estão querendo matá-lo e eles virão de noite. Versículo 11 diga assim: ai, ai, ai. Todavia eu respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar sua vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado o sacerdote. Diga: meu Deus. Olha a percepção do cara, meu. O sacerdote, o pastor deles falou assim: ó, vamos para a igreja que tem um mistério contigo lá dentro. E o cara diz assim: eu percebi que Deus não era com ele. Percebi que Deus não tinha o enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate tinha contratado. Versículo 13. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Versículo 14, olha o que Neemias diz: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Pai, nós oramos nessa noite e te pedimos, meu Pai, que a tua palavra desça como uma marreta nessa noite, e que ela possa, Senhor amado, esmagar todo medo, Senhor, que abate o nosso coração. Que assim como Neemias, possamos, meu Pai, ter uma fé ousada para avançar na construção daquilo para que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Tome seu assento, querido, e diga aleluias. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o tema evite as distrações. Diga comigo: evite as distrações. Irmãos, esse texto que a gente leu, ele não é tão conhecido quanto a história de Neemias é conhecida. Neemias, ele era copeiro do rei. Então ele vai se encontrar com alguns familiares. Ele pergunta como é que estava a situação dos seus parentes em Judá. E eles então ouvem dizer que o povo vivia em uma grande miséria, em um grande pranto, em uma grande ruína, que a cidade havia sido destruída. Me dá mais um pouquinho de retorno, por favor. Que a cidade estava destruída, que tudo estava devastado, e aquilo mexe então com o coração de Neemias. Neemias, ele percebe que a situação do seu povo era uma situação de desolação, era uma situação de tristeza, era uma situação de angústia, era uma situação de opróbrio, era uma situação de vergonha. Então Neemias, ele procura buscar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos pecados da sua nação, e como diz a história, ele busca a mão de Deus para que ele tenha o favor do rei, a fim de reedificar a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém. A Bíblia então diz que ele se abateu por essa notícia que ele tinha recebido, que os habitantes de Judá estavam em situação de calamidade. Se você, querido, parar para pensar nos acontecimentos desse ano, do ano passado, de uns tempos para cá, você vai se lembrar de um desastre, entre aspas, natural, que já era um prenúncio anunciado de Brumadinho, aonde que muitos dizem que foi um acidente, que foi uma tragédia, mas aquilo foi um crime, na verdade. É mais ou menos a situação que aconteceu com os moradores de Judá. Estava tudo destruído, eles precisavam recomeçar tudo do zero. Os muros estavam destruídos, a cidade estava saqueada, estava queimada. Então Neemias, como um judeu verdadeiro, como um patriota genuíno, ele se entristece com aquilo e ele se dispõe e ele decide então buscar a Deus. O coração de Neemias está entristecido com aquilo, a ponto do rei perceber aquilo e falar para ele assim: Neemias, o que está acontecendo contigo, cara? Você me serve o vinho na mesa há tanto tempo e eu nunca te percebi assim. Está acontecendo alguma coisa com você? Me diga.
porque se você estiver triste com alguma coisa que está acontecendo aqui, nós vamos procurar resolver. Então Neemias, ele se preocupa e ele teme, porque ele sabe que ninguém poderia entrar triste na presença do rei, porque aquela pessoa poderia morrer. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Então consegui. Eu estou sem retorno nenhum aqui, está bem difícil, bem difícil. Então, queridos, quando Neemias ele se entristece diante da presença do rei, o rei diz para ele o que ele quer. Ele não sai dizendo, bipa, à torta e à direita para o rei que ele queria voltar para reedificar. Neemias, ele vai tomar uma atitude que eu admiro muito e que eu peço para Deus que me dê sempre essa sabedoria. Sempre quando nós estamos de uma situação difícil, onde a gente quer alguma coisa, a gente, quando ouve daquela pessoa que pode fazer algo por nós, o que a gente quer, a gente já sai logo dizendo, sim ou não? Imagina a seguinte situação, irmão, você está com uma conta atrasada, está com a prestação do carro, com a prestação de um cartão atrasado, e você está muito apertado. Aí o seu patrão chega para você e diz assim, ó, você quer um aumento? O que você vai dizer para ele? Vai dizer assim, meu amigo, deixa Deus te usar no secreto e no profundo aí. Neemias estava doido para poder ir até Judá, até Jerusalém, para reedificar os muros. Porém, quando o rei diz para ele assim, o que você quer? Ele diz assim, eu vou orar a Deus, para que eu ache graça diante dos olhos do rei, para fazer minha petição a ele. Então ele ora, e a Bíblia diz então que ele busca esse direcionamento da parte de Deus, e que quando ele ora, Deus ele diz para Neemias que estaria com ele, ele se enche de fé com aquilo, e ele vai até o rei e diz que ele queria ir reedificar na sua nação. Pois bem, irmãos, a Bíblia diz que ele consegue o favor do rei, o rei o abençoa, o rei libera cartas para Neemias, o rei libera soldados para acompanhar Neemias nessa jornada. Está saindo aqui agora. E aí ele vai até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, a liderança de Neemias é algo que nos surpreende, porque Neemias ele já não chega lá com pompa, ele não chega lá com uma carruagem real, anunciando que ele viria reedificar, não. Neemias ele chega, diga comigo, no sapatinho, diga comigo assim, ó, na moita, escondidinho, sem fazer alarde. O que ele faz? Ele pega a equipe dele, ele pega os camaradas de confiança dele, os caras que ele podia contar, e ele sai de madrugada para espiar o lugar. Ele sai para espiar o lugar e ele começa a criar a sua estratégia, e aí então, depois de alguns dias, ele reúne o povo e diz por que ele estava ali. Ele diz que estaria ali para reedificar os muros da cidade de Judá e de Jerusalém. E aí ele convoca então aquelas pessoas para se unirem a ele, para se unirem ao propósito dele, para se unirem ao projeto dele. Que projeto, bispo? O projeto de reedificar, de restaurar os muros. Diga aleluia. E aquele povo então compra a visão de Neemias. Eles começam a trabalhar com Neemias, eles começam a quebrar pedra com Neemias, eles começam a reedificar, eles começam a sonhar, eles começam a projetar. E aí, queridos, que nós entramos no tema dessa mensagem, é que toda vez que a gente se decide a construir algo, ou reconstruir algo que foi quebrado na nossa vida, começa a aparecer as distrações. E o texto que a gente leu no capítulo 6, versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte, olha só o que ele diz no primeiro versículo: quando Sanbalate, Tobias e Gesem o árabe e os restantes dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, ou seja, eu encurtei um pouco para você a introdução, para que você entenda o seguinte, ele começou a reedificar e ele conseguiu reconstruir todos os muros. Diga, uau! Só que a obra ainda não havia terminado. Ele precisava agora fortalecer, reedificar e deixar as suas trincheiras mais fortes, só que ele precisava colocar as portas, porque não adianta nada você ter muros fortes sem portas, sim ou não? Então é isso que ele diz, embora eu ainda não tivesse colocado as portas no lugares, ou seja, ainda tinha passagem para os inimigos. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles eram inimigos, opositores de Neemias. Eram pessoas que estavam zombando de Neemias, eram pessoas que quando eles começaram a construção, começaram a fazer piada, começaram a fazer chacota, começaram a fazer todo tipo de coisa para que ele desanimasse.
Só que aí, como eles perceberam que Neemias não ia cair na deles, eles partiram para uma outra estratégia, que foi o quê? A distração. E por que eu estou ministrando isso ao teu coração? Isso, nessa noite, porque Bispa Rose, Deus tem falado ao meu coração, que nessa época do ano, passado o Natal, nesse período que nós estamos vivendo agora, tem muitas pessoas que estão vivendo distraídas. Você até começou uma boa obra, só que você ainda não a terminou. Você está no meio do caminho, e tem muitas pessoas olhando e dizendo assim: vamos ver onde vai dar. Vamos ver se vai chegar até o fim. Será que vai dar certo? E estão olhando e você está distraído. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa noite. Os inimigos de Neemias tentaram envergonhá-lo. Os inimigos de Neemias tentaram desanimá-lo, mas não conseguiram. Você já parou para ver, querido, que muitas vezes é combustível para você quando uma pessoa diz para você: você não vai conseguir? Tem pessoas que quando dizem para você: você não vai conseguir, você se enche de ânimo, sim ou não? Você diz: agora eu vou provar que eu posso, agora eu vou provar que eu consigo, agora eu vou provar que eu sou capaz, agora eu vou provar o meu valor. Então, quando os inimigos de Neemias zombam dele dizendo que ele não ia conseguir, ele se fortalece ainda mais. E aí eles olham aquilo e dizem assim: cara, nós não estamos conseguindo desanimar, então nós vamos tentar envergonhá-lo. Vamos começar a fazer chacota do projeto dele. Nós vamos começar a fazer piada. Lembra quando você começou na empresa, talvez que você está, quando você era uma secretária, quando você era uma faxineira, quando você entrou na recepção, quando você entrou como empacotador, quando você começou o curso que você queria fazer, todo mundo zombando, todo mundo fazendo chacota, as pessoas riam de você, não acreditavam que ia chegar em lugar nenhum, e o tempo foi passando, Deus foi te honrando e você permaneceu firme, aleluia. Você precisa lembrar desse tempo aí, diga assim: Deus foi comigo. Só que chegou uma hora que isso também não funcionou. Então o que eles fizeram? Eles tentaram desanimar. Olha o que diz o verso 2 do texto que lemos. Sanbalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha até nós, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tentando me fazer mal. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Que Neemias estava decidido. Qual que era a decisão de Neemias? Ele estava decidido a reconstruir os muros de Judá. Só que a gente vê, querido, que toda vez que a gente se decide a construir alguma coisa, aparecem as distrações. Aparecem as coisas para tirar o nosso foco. Você precisa, querido, fazer uma pergunta muito importante nessa noite. Por que você faz o que você faz? Essa pergunta ela deve ser ressoada na sua mente. Se você vai para uma academia, por que você vai para a academia? Se você congrega nessa igreja, por que você congrega nessa igreja? Por que você trabalha na empresa que você trabalha? Por que você gasta tempo com as coisas que você gasta? Isso é muito importante. Existe uma resposta. Por que, bispo? Porque quando você descobre o porquê que você faz as coisas, você descobre o porquê do seu propósito. Por que eu faço o que eu faço? Então, quando você tem essa resposta do porquê você faz o que você faz, você tem um propósito definido. Observe, querido, que Neemias queria reconstruir os muros. Esse era o objetivo dele. Ele estava tão decidido a isso que não existia nada capaz de fazê-lo desanimar. Não tinha. E a gente vê, querido, que os inimigos, os opositores colocam distrações nesse projeto de Neemias para que ele não avançasse. Eu quero dizer uma coisa para você. Quantos estão aqui nessa noite? 2019 está chegando ao fim. Nós temos apenas 2 dias para terminar o ano. E quantos estão aqui tentando construir o seu ministério, mas você tem se distraído? Quantos estão aqui nessa noite tentando construir um ministério sólido, tentando construir um ministério mais aperfeiçoado pela parte de Deus, mas está se distraindo? Por que está se distraindo? Porque você acha que não tem oportunidade, porque você acha que você não prega, você acha que você não canta, você acha que ninguém chama você para fazer nada, e isso vai te distraindo, isso vai te afastando do chamado que Deus tem para a sua vida. Deus te chamou para edificar o teu ministério, para você consolidar, para você construir. Ele te faz o chamado, mas quem edifica, quem constrói o chamado é você.
bispo, Deus me chamou para pregar. Tá bom, irmão, se você não lê bons livros, se você não comprar boas teologias, se você não se dedicar à oração e ao estudo, você nunca será um bom pregador. Quantos estão aqui tentando construir um ministério, mas estão se distraindo? Por que não, bispo? Eu não tenho oportunidade. Quantos estão tentando construir um ministério, mas estão se distraindo? Por quê? Com conversas que não edificam. E isso vai distraindo você do real objetivo que Deus te chamou. Conversas que não edificam. Quantos estão nessa noite tentando construir seu ministério, mas estão se distraindo com mesas de relacionamento que não edificam? E aí quer usar desculpa que depois do culto está saindo para ter comunhão com os irmãos. É nada, irmão. Você está saindo para falar mal da pregação. Você está saindo para falar mal do outro irmão. Você está saindo para falar mal, para fazer disse-me disse. E você está se distraindo. O tempo está passando. Enquanto você chama uns de puxa-saco, outros de bajulador, outros disso e aquilo, você está se distraindo. O seu ministério não está crescendo. Por quê? Você está numa mesa de relacionamento que não edifica. Quais são os tipos de conversa que você tem tido nas mesas que você senta? Quais são os tipos de planejamento? Quais são os tipos de assunto que tem sido colocado nas mesas que você tem sentado? E às vezes você se pergunta, pô, pastor, ô bispo, meu Deus, por que fulano cresce? Por que tal coisa acontece para tal pessoa? Sabe por quê? Porque ela está focada, ela não está se distraindo. Tem muita gente tentando construir o seu ministério, mas está se distraindo com o quê? Com fofoca, com disse-me disse. Não, você viu? O que aconteceu? O que falou? O que disse? Tem muita gente trabalhando, tentando construir seu ministério, mas está se distraindo com o quê? Sendo crítico demais. Aí vem para a igreja e fala, ai bispo, eu não gostei muito do louvor. Bispo, sabe o que é? A pregação, ela foi muito alegre. Aí, bispo, a pregação, ela foi ensino. E ensino tem que ser em dia de ensino, não pode ser em dia de culto. Bispo, sabe o que é? É porque a igreja está escura demais. Bispo, é porque o som está alto demais. É porque tem irmão que não me ligou. É porque tem alguém que não me mandou mensagem. Bispo, sabe o que é? Eu não estou vindo porque eu desanimei. Sabe o que é, irmão? Você está querendo construir algo, mas você está distraído, sendo crítico demais. E eu quero dizer uma coisa para você, ao invés de se distrair, se envolva na construção do seu ministério, ande com pessoas que podem te projetar, ande com pessoas que vão te fazer se levantar da onde você está, pessoas que vão te chamar para orar, pessoas que vão te dar oportunidade, pessoas que vão, eu estou dizendo para você, meu irmão, que é tempo de parar de se enrolar, sabe com o quê? Tem pessoa que tem essa capacidade de se enrolar com pelo de perna. É tempo de você parar de ser um crítico. É tempo de você parar de ficar se distraindo e começar a se envolver com essa construção, irmão. É tempo de você começar a planejar. É tempo de você começar a trabalhar. É tempo de arregaçar as mangas, irmão, e ir para cima. Por quê? Porque Deus vai fazer terminar a boa obra que Ele começou na tua vida. Amém, irmão? Muita gente distraída, não, é crítico demais, irmão. Se você pegasse toda essa energia que você tem para criticar e começasse a pegar bloco, e começasse a pegar areia, e começasse a pegar a Bíblia, e começasse a pegar o CD de louvor, e começasse a pegar o joelhinho e colocar no chão, eu quero ver, irmão, quem ia segurar o teu ministério. Ô bispo, ninguém me dá oportunidade, irmão. Tem gente que pensa que oportunidade, querido, é microfone na mão. Isso aí é o final de tudo. Eu percebo, irmão, que o altar é o castigo de Deus muitas vezes. Tem gente que pensa assim, não, no dia que eu tivesse uma oportunidade de pregar, irmão, não queira isso para você não. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. A Bíblia diz, nas cartas de Paulo, não queiram muitos de vós serem mestres, porque sobre vocês haverá muito mais rigor. Por quê? Porque vocês são os guias espirituais de um povo que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda. Quantas pessoas estão aqui nessa noite, irmão, tentando construir uma família, mas está se distraindo? O diabo está colocando distração na sua vida. Muitos estão aqui essa noite tentando construir uma família, mas você está se distraindo com o quê? Olhando demais para o defeito da tua esposa, olhando demais para o defeito do teu marido, está se distraindo.
Você poderia ter muito mais tempo para desfrutar, para beijar na boca, para você poder sair, para poder namorar. E você está distraído. Por quê? Porque você está prestando atenção demais no defeito do seu cônjuge. E o casamento se constrói. Diga comigo, casamento se constrói. Não vem pronto. Quem concorda com isso aí, diga amém. Casamento se constrói, irmão. Cada vez mais, ele vai amadurecendo. As coisas que te irritavam há 5 anos atrás não te irritam hoje. As coisas que te fazia puxar os cabelos, irmão, não te faz puxar hoje. As coisas que te fazia ter as crises lá atrás, não te faz ter hoje, Kevin. Porque amadureceu. Então tem muita gente aqui, querido, tentando construir uma família, mas está distraído com o quê? Olhando para o defeito. Tem muita gente aqui que está trabalhando para construir uma família, mas está distraído. Por quê? Porque perde tempo demais brigando com a esposa. Perde tempo demais brigando com o marido. Ô bispo, e o diabo? O diabo vai bem, irmão. Ele está lá quietinho, esperando o dia do julgamento. É você que está distraído, irmão. É você que está olhando para a tua esposa e está falando assim, ela é insuportável. E na verdade, irmão, você está perdendo tempo de desfrutar. Você está distraído. A coisa está até acontecendo, se você for parar para ver. Você não tem motivo para reclamar, pode ter sido difícil, você pode ter apanhado, pode ter acontecido o que for, mas se você for parar para ver e analisar bem, procurar lá no fundo, quase achando petróleo, você vai dizer assim, cara, Deus é bom. Sim ou não, irmão? Muita gente está aqui essa noite, tentando construir uma família, mas está distraído. Por quê, bispo? Deixa de desfrutar com o filho, com a esposa, por causa do dinheiro. Aí tudo você fica colocando a culpa no dinheiro. Não, mas sabe o que é, bispo? Eu não vivo melhor com a minha esposa porque eu não tenho dinheiro. Mentira. Você não vive melhor porque você é um frouxo. Se você tivesse, querido, caráter e fosse homem de verdade, você pegava a tua gata e nem que fosse aquele picolé de 50 centavos, você saía para ir na praça com ela, para desfilar a tua gata. Agora o problema é esse. É mais fácil achar culpado do que assumir responsabilidade. Você está distraído. Quem diz que para ser feliz e desfrutar da companhia de quem se ama precisa de dinheiro? Olha para quem está do teu lado e diga assim, Deus está falando. Diga aí para ele aí, vai marcar bobeira? Está distraído. Não aproveita com os filhos, irmão. Pega aí, você que tem filho, pega a criança e faz uma volta no quarteirão. Ele pega a pedra, faz virar brinquedo, ele pega um pedaço de madeira junto com a pedra, faz virar um exército, e quando você vê, querido, você já está todo entretido e para o teu filho foi o melhor passeio da vida e não teve que gastar. Mas o problema é por quê? Porque você está distraído, você acha que para desfrutar você tem que pegar a tua esposa, colocar dentro do carro e ir para uma praia, que você vê um monte de gente mentirosa postando no Instagram. Irmã, chega essa época do ano, é um monte de gente endividada, é um monte de dinheiro gastando no cartão, o que não tem, o que não pode, para postar aquilo que não tem condições de sustentar, para impressionar. Aí você fica se comparando, está distraído. Tadinho, está distraído, bispo. Quem olhar lá no meu Facebook, no meu Instagram, vai dizer assim, o bispo é um mendigo, porque eu não vejo ele em lugar nenhum, e não vai ver, querido, sabe por quê? Porque aquilo que é bom, querido, eu não posto, eu vivo, eu aproveito. Então você está distraído, cara. Você está distraído, minha filha. Irmão, tem hora que minha esposa, ela pega, ela fala, opa, põe o pé no chão, filhinho, vem aqui. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Você que é mulher, você precisa aprender a ter essa rédea dentro do teu lar, a trazer o teu marido para a realidade. Quem falou que a gente precisa de tudo isso? Porque o homem, ele quer mais aquela coisa do ego. E quando ela fala assim, não, nós vamos sair, mas hoje quem vai pagar sou eu, porque às vezes eu tô sem grana. Ela, quem falou que você está sem grana? Porque se eu tenho, você tem. Quando eu não tenho, você tem, eu tenho do mesmo jeito. Aleluia! Isso é casamento, irmão. Isso é desfrutar. Quantos estão aqui trabalhando para construir uma família, mas está distraído? Por quê? Trabalha demais, não tem tempo para a família. Posso falar isso aqui? Quantos irmãos tem aqui que se o patrão fala, faz 2, 3 horas extra, o cara faz. Se o bispo pedir para ficar até meia-noite na igreja, o cara fica. Agora, se a mulher pedir para ele ir na feira com ela, ele não vai.
Você não está Irmão, eu peguei gosto pro mercado. Quem me conhece aqui sabe, eu sempre declarei isso em alto bom som. Eu odeio ir no mercado. Hoje em dia minha esposa, ela me liga, ela fala assim, você não vai no mercado, porque senão você vai comprar besteira, você vai gastar demais. E eu fico comprando cacareco para casa, porque eu quero agradar ela, quero agradar minha filha, eu quero cuidar da casa. Você está até trabalhando para tentar construir algo, mas você está se distraindo. Por quê? Você tem tempo demais para trabalhar, você tem tempo demais para a igreja, mas você não tem tempo para a família. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não trabalha com descompensação. Sabe o que é maturidade? É uma linha linear. Você tem a mesma intensidade que tem no trabalho, na igreja, com a família. Ou seja, você se doa em várias áreas com a mesma proporção. Eu não consigo olhar para um homem e ver ele como uma referência de um homem de Deus, de um cara que faz tudo dentro da igreja, mas a casa dele é abandonada. Eu não consigo ver como um referencial de homem de Deus. Eu também não consigo ver como referencial de um homem de Deus o cara que se esconde atrás da família. Bispo, a minha família é a família mais linda do mundo, e o cara é um relaxado dentro da igreja. Eu também não consigo ver isso. Também não consigo ver um homem como o melhor homem do mundo, que é um cara que põe tudo dentro de casa, mas não tem tempo para ensinar os caminhos do Senhor para os filhos e não tem tempo para a família. Diga comigo, equilíbrio. Olha para quem está do seu lado e diga assim, não se distraia. Tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para os seus filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que é pai. Qual foi a última vez que você passou tempo de qualidade com seu filho? Qual foi a última vez que você passou tempo de qualidade com a tua esposa? Deixa eu dizer algo para você, você que é casado. Qual foi a última vez que você teve tempo de qualidade com a tua esposa para sair com ela, beijar na boca? Bispo, eu tenho 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, como tem o profeta Girlei aqui, aleluia. E aí, qual foi a última vez que você pegou tua gata para falar assim, ó, eu e você, um copo de açaí e beijo na boca? Vou te ouvir hoje, meu amor. Hoje você vai falar porque eu vou te emprestar meu ouvido. Então você percebe que a gente gasta muito para fazer manutenção de problema. A gente não investe para remediar, para que não aconteça problema. Irmão, quem aqui já fundiu o motor de um carro aqui? Quem já fundiu, os homens aqui? Quem já fundiu? Irmão, quanto que é para você fazer a retífica de um motor? Você tem um scale aí, né, filho? Tá parado o carro lá, né? Vai voltar a andar esse mês, em nome de Jesus. Irmão, dependendo do seu carro é 3.000, 3.500, 5.000, sim ou não? Só que se você conferisse o óleo, conferisse correia, conferisse água, ia acontecer aquilo? Quem conhece alguém que fica com dó de gastar R$200, R$300 numa peça, mas depois tem que gastar 3.000, 4.000 para consertar todo um problema? Pode dizer uma coisa para você? Não espera o teu casamento quebrar para você ter que recosturar, para você ter que reconstruir. Pega a tua esposa de vez em quando, cara. Falta num domingo. Mas não falta, querido, para ser um covarde, ficar assistindo Faustão, porque trabalhou a semana inteira. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem homem que fala para mim assim, ô bispo, tô tão cansado, tô cansado demais. Irmão, toma vergonha na tua cara. Ô bispo, não sabe o que é? Eu tô fadigado. Irmão, você não trabalha. Ah, bispo, mas eu trabalho carregando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, um homem de verdade, ele tem que chegar cansado e estressado em casa. Isso é um papel de um homem, é se estressar e se cansar. O homem tem que trabalhar com as mãos, ele tem que cansar. Se o seu trabalho é ficar no computador lá o dia inteiro, não tem problema, mas em casa tem serviço para você fazer, tem roupa para estender, tem louça para lavar. Ah, bispo, mas isso aí é tarefa da mulher. Nada, irmão, você come na mesma casa que você suja. Isso aí é uma tarefa para a família, isso não é uma tarefa para a mulher. Amém, irmão? Muitos estão aqui hoje construindo um casamento, mas se distrai. Aí você olha para tua mulher, cara, tua mulher está parecendo um trubufu. Ela já não tem mais amor próprio, ela não quer se maquiar, ela está cansada, está sobrecarregada. Todo mundo está olhando, vendo tua esposa andando carregada, irmão, cansada, e você todo pomposão. Cara, cuida do teu casamento, não se distraia. Minha filha, cuida do teu casamento, não se distraia. É igual a bispa costuma dizer às vezes para mim assim, ela fala, eu não sou ciumenta não, mas se eu pegar eu dou logo um pau. Presta mais atenção no teu marido, minha filha. Ah, mas sabe o que é? Não, eu nem ligo, está gordinho, mas tem irmã que está de olho. Tem piricrente que está vendo. Cuida do teu casamento, cuida do teu marido, minha filha, amém? Quanta gente aqui, irmão, está tentando construir um negócio, mas se distrai.
Tem pessoa aqui, irmão, que eu vejo que Deus chamou o cara para ser empresário, para ser empreendedor, mas o cara está distraído, pastor Fábio. Por quê? O cara gasta com comida, gasta com roupa, mas ele não investe dinheiro em um curso, ele investe dinheiro em um livro. O cara está tentando construir o seu negócio, está tentando construir o seu empreendimento, mas ele está distraído. Por quê? Porque ele não se conecta com pessoas que podem ajudar ele a se desenvolver no seu negócio. É aquela pessoa fechada, aquela pessoa para dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Nesse ano, qual foi as últimas pessoas que você se conectou, que você sentou numa mesa, que você tomou um café, que você bateu um papo, que você foi na casa dela, que foi na tua casa? Já parou para perceber, querido, que tem às vezes coisas que não expandem na tua vida porque você não se conecta, você não se abre a novos relacionamentos? Você está até trabalhando para construir, mas você está distraído. Você está vendo as oportunidades, pum! Irmão, quantas oportunidades, quantas portas se abriram para mim esse ano porque eu me conectei com as pessoas certas? Talvez, irmão, alguém aqui vai ser a ponte para você arrebentar, prosperar, ganhar dinheiro e você não se conecta. Eu vou falar isso aqui, posso? Termina o culto, irmão, e você vai lá falar com os mesmos. Você senta na mesa onde só você ensina, só você sabe. Você tem que aprender que tem hora que você tem que sentar na mesa que você é o bobão, que você não sabe de nada. Por quê, bispo? Porque é lá que você vai aprender. Às vezes eu estou numas mesas, eu estou numas rodas, e tem os pastores, tem os amigos, o bispo, pai, não sei o que e tal. E aí o que você acha? Eu falei, não, eu não sei, eu não acho. Aprendi a escrever meu nome ontem. Não sei, estou aqui, quero aprender, não sei. Você está até trabalhando para construir, irmão, mas você está distraído. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Você precisa se conectar com pessoas. Diga, me conectar. Porque tem pessoas, irmão, que pode ser chave na sua vida. Elas podem abrir portas para você. Pode parar para ver, irmão. Muitas coisas do que você tem, do que você conquistou, promoções que você recebeu, portas que se abriram, passou pela mão de alguém. Alguém ligou, alguém te indicou, alguém fez. Alguém, de alguma maneira, teve a mão nisso aí. Para pensar. A empresa que você está, bispo, eu estou 15 anos lá, eu cresci pelo meu mérito, mas teve alguém que te ensinou. Teve alguém que te indicou lá dentro. Teve alguém que fez uma ligação. Teve alguém que você conversou e ele falou, cara, o curso tal, e pum, aquilo te startou para você ir lá atrás, saber, conhecer, fazer. Eu lembro quando começou a moda do coach, irmão. E o curso de coach que eu fiz expandiu minha visão. Mas teve alguém que numa conversa, numa conexão na mesa, falou, cara, esse negócio tá pegando aí. E meu, o negócio é bacana. Pum, aquilo me startou, fui, fiz, expandiu vários projetos. Você está construindo, mas você está distraído. Tem gente que está trabalhando para consumir, para construir o seu negócio, mas está distraído. Me pergunte por quê, bispo? Porque você está esperando ter tudo para começar. Não, eu quero ter o dinheiro para comprar a quantidade de produto certo, fazer o investimento certo, e você não vai crescer. Por quê? Porque você está distraído. Você tem que começar com o que você tem que ir para cima, mesmo que seja com pouco. Tem gente que tem tudo para arrebentar. Não, bispo, sabe o que é? Posso falar? Ah, bispo, eu estou andando a pé ainda aí, eu não tenho um carro, porque eu estou esperando uma entrada de 5 mil, de 7 mil, de 10 mil. Irmão, se não tiver entrada, vai ser entrada, vai no boca a boca, vai no fiado, vai no nome, vai na promissória. Eu não sei, mas você precisa tomar uma atitude. Aí está distraído. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Ao invés de ficar distraído com as coisas que você não tem, com o que você não pode, começa a se envolver na construção desse sonho, desse projeto que Deus está te dando. Amém, irmão? 2020 vai ser um ano de rebote, de você possuir a terra, de você construir, de edificar, de cavar poços, de se abrir, e Deus, Ele vai te honrar. Amém? Irmão, por que a distração ela se instala na vida de uma pessoa? Escute isso. A distração ela é causada pela falta de capacidade de prestar atenção. Eu estava lendo um estudo, querido, que a mente humana ela leva entre 11 a 20 minutos para se concentrar em um assunto. Você sabia que quando você está concentrado numa tabela, eu não sei,
fazendo algum trabalho no computador, com manual, e você vai conferir uma mensagem, uma simples mensagem, você vai levar de 11 a 20 minutos para se concentrar de novo no que você está fazendo. Hoje, irmão, eu me retirei para estudar, para orar, para buscar a face de Deus, para fazer esse sermão. Eu estava na mesa, aí a minha filha assistindo lá, a slime, e tá, e não sei o que, aí vem a bispa com a vassoura, e com o rodo, e com a panela, e pá, tá. Você olhou, você volta, é mais 10 minutos, irmão, para você voltar a atenção no que você está fazendo, para voltar o raciocínio. Aí eu tive que me trancar no quarto, irmão. Fui lá, fechei a porta, calor da bexiga, irmão, aí o vizinho, aqueles carros que eu acho que só tem na minha rua, não tem na sua, irmão. Aí vai eu fechar a janela, passar um pano lá, fechar a cortina, e irmão, esse calor de 30 e lá todos graus, eu lá, irmão, transpirando, ventilador na cara, eu buscando, e Deus falando, não se distrai. Eu falei, uau, eu estou no caminho certo, eu tenho que trancar tudo, eu estou suando, mas eu estou pagando o preço, eu não vou me distrair. Daqui a pouco as costas começou a doer, daqui a pouco a vontade de olhar se tinha uma mensagem. Irmão, começa a vir um monte de distração. Bispo, o que é a distração? É a falta de capacidade de prestar atenção, falta de interesse no objeto de atenção, ou a grande intensidade, novidade, ou atratividade de algo que não seja o objeto da sua atenção. E aí, querido, eu quero te dar um exemplo que vai ser muito bacana e você vai se identificar muito com ele. Fala ou não fala? Quem aqui já fez dieta? Só quem já fez, ou faz, ou está fazendo, levanta a mão aí. Quem já fez, quem faz ou quem vai fazer? Irmão, quando uma pessoa está de dieta, quem aqui já fez jejum? Irmão, às vezes acontece comigo, com você não, irmão, que vocês são crentes. Mas às vezes, irmão, eu sou meio fraco na fé, eu confesso. Aí você vai fazer um jejum, irmão, todo dia é torrada com manteiga e café preto. Aí você vai fazer um jejum, irmão, aí chega no outro dia, o marido não sabe, a esposa faltou no culto, enfim, não sabe. Aí, irmão, é presunto, queijo, torrada, é ovos, é geleia, é ovo frito. Irmão, quem já passou por isso? Aí você fala assim, não, o cão ele não tem limite, né? Aí você vai começar uma dieta, e toda vez que você começa uma dieta, que você está num propósito, sempre aparece alguém te convidando para comer uma besteira. Sim ou não? Aí a gente tem que fazer igual Jesus, aparta de mim, Satanás. Você vai olhar para o teu irmão, você até ama ele, você ainda quer comer a pizza que ele te chamou, você quer comer aquele hambúrguer artesanal top de linha. Você fala, mãe, eu estou na dieta. E aí, irmão, a pessoa tem um argumento certo, ela diz para você, vamos lá, é só hoje. Quem já passou por isso, irmão? Diga assim, eu. E para melhorar o argumento, irmão, quando você consegue superar o argumento do só hoje, porque você pensa, pô, a semana tem quantos dias? Se eu comer só hoje, eu vou malhar 6, eu estou zerado. Eu compenso. A pessoa fala assim, pô, você merece, você trabalha tanto, você vai se machucar desse jeito, você vai comer salada. Mas eu posso dizer uma coisa para você? A questão não é se você merece ou se você pode. A questão é o propósito que você tem em fazer a dieta. Você entende isso? O que está em jogo não é se eu mereço cortar a dieta aquele dia. O que está em jogo não é se eu mereço ou se eu posso. O que está em jogo é o propósito que eu fiz por causa daquela dieta. Aquilo é para minha saúde, aquilo é para minha estética, aquilo é para quê? Então pessoas distraídas, elas se distraem com o momento e elas não pensam no todo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quem aqui tem um planejamento de 2020? Planejamento. Eu acredito que alguns vão abaixar a mão depois dessa, vai diminuir. Planejamento não é você, não, bispo, eu vou comprar um carro, eu vou trocar isso, eu vou trocar. Planejamento, escrever o mês de janeiro como vai ser, o trimestre de janeiro a março como vai ser, as coisas que você vai fazer, planejamento escrito e detalhado. Quem tem isso agora? Já diminuiu? Então se você, querido, não tiver esse foco, qualquer coisa vai te distrair. Lembra quando Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, vocês vão entrar no barco, depois que ele multiplicou os pães e peixes, presta atenção. Ele multiplica os pães e os peixes, ele diz assim, ó, entrem no barco e atravessem para o outro. O
O que aconteceu no meio do caminho? O quê? Tempestade. Você já parou para perceber que se Jesus falasse para eles assim, entra lá no barco, entra lá e fica no meio do mar à vontade, ia pegar a tempestade? Talvez não. Só entra em tempestade embarcação que tem destino. Se você entra num projeto e você não sabe para onde vai, qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim, fica tranquilo, você nunca vai ter problema com ele. Por quê? Porque ele não está indo para lado nenhum. Agora você começa a ver que entra oposição na vida de Neemias, porque ele estava com um propósito definido, ou seja, a embarcação tinha destino. Então a questão, querido, não é se você pode ou não fazer a quebra da dietinha. A questão é o propósito que você tem de fazer essa dieta. Olha lá em Neemias, capítulo 6, versículo 3. O que ele responde para os homens que estavam tentando distraí-lo? Estou executando um grande projeto, ou na sua versão, estou realizando uma grande obra, de maneira que eu não posso descer. Tudo que o diabo quer, irmão, é que você desça do lugar que você está. Sabe o que é descer? É regredir. Tudo que ele quer, querido, é que você saia da casa que você está para uma casa menor, do carro que você está para um carro pior, do casamento que você está para algo pior. Tudo que ele quer é isso. Ele fala, ei, desce daí, cara. Você já trabalhou muito, você já construiu muito. Vem para cá, vamos conversar. E tudo que o seu pastor quer, tudo que nós estamos trabalhando aqui, é tirar você da onde você está para algo melhor, para algo maior, para que você possa crescer, para que as coisas possam mudar na sua vida. Amém? Então o diabo, ele quer que você desça do lugar que você está. Ele quer que você pare o que você está fazendo para você se distrair com qualquer besteira. Em nome de Jesus, não faça isso. Pare de se distrair com besteira, irmão. Foque naquilo que é importante. Foque, querido, nas construções que Deus ele tem mandado você fazer. Amém? Eu quero ensinar algo para você aqui muito valioso essa noite. Quem quer aprender isso, diga eu. Você precisa fazer, querido, como o escritor de Eclesiastes, você precisa discernir o tempo e o modo das coisas. Diga comigo, o tempo e o modo. Bispo, o que isso quer dizer? Você tem que entender o tempo que você está vivendo hoje. Bispo, o que isso quer dizer com isso? Você precisa entender o tempo que você está vivendo hoje. Hoje é tempo do quê? De se dedicar à sua igreja, faça com todas as forças. Bispo, eu não estou vivendo o tempo de me dedicar totalmente à igreja. Você está vivendo o tempo o quê? De se dedicar à tua família? Se dedique com todas as suas forças. Bispo, eu preciso me dedicar um tempo de me reciclar profissionalmente, de estudar, de trabalhar. Se dedique. A minha esposa, graças a Deus, ela não ficou ausente de nenhum compromisso da igreja, mas o mês de dezembro para ela foi um mês que ela já entrou psicologicamente preparada, falando assim, esse mês de dezembro eu não vou poder me dedicar à casa, não vou poder me dedicar ao marido, não vou poder me dedicar à igreja, eu preciso me dedicar ao trabalho, porque ela gerencia uma equipe de quase 12 pessoas. Então ela já entrou preparada. Eu quero te ensinar, aprenda a entender o tempo que você está vivendo. Por quê? Porque você vai conseguir se dedicar com mais ênfase aos propósitos que você tem. Não adianta, querido, se a sua empresa, por exemplo, é como no caso da Bispa, se você trabalha no comércio, não adianta você querer ser o melhor marido no mês de dezembro, porque isso não vai rolar. Porque a sua empresa vai precisar de você mais cedo para sair mais tarde. Quem está entendendo isso? Agora, se você está vendo que você está com um problema em casa, que a tua esposa precisa de atenção, que o teu marido não está bem, que o cara está desempregado, minha filha, você precisa dar força para o cara, você precisa motivar, você precisa encorajar, você precisa orar por ele. Quantas vezes eu desanimado, pensando em largar tudo, irmão, minha esposa vinha, colocava a mão na minha cabeça e falava assim, meu amor, você é uma bênção, você vai arrebentar, Deus vai te honrar, vai tudo dar certo na sua vida, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Você precisa entender o tempo que você está vivendo. Qual é o tempo que você está vivendo, meu irmão? Tem pessoas aqui, irmão, que estão colada na do bispo. Bispo, eu quero crescer espiritualmente, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero que Deus me use. Irmão, esse é o tempo, nós vamos caminhar até o fim nisso. Mas vai chegar um tempo que você vai precisar crescer financeiramente. Então você vai dar um passo para trás ministerialmente. Isso não quer dizer que você vai parar. Isso quer dizer que você vai estar investindo em outro tempo que você está vivendo. Amém? Quero te fazer uma pergunta, irmão. Você está vivendo que tempo?
Diga comigo, tempo de se dedicar à família. Pode ser melhor, tempo de se dedicar à família. Tempo de se dedicar ao trabalho. Tempo de se dedicar à igreja. Então, quando você discernir o tempo que você está vivendo, você vai dar tudo de si para aquele momento. Digo, uau! Amém, irmão? Então, vão tentar te distrair. Seus inimigos vão tentar te distrair. Você mesmo vai se distrair. Se você for honesto com você mesmo, quantas vezes que você se propôs a fazer alguma coisa e quando você percebeu, você se distraiu? Seja honesto. A gente se distrai. Aí os inimigos de Neemias não conseguiram fazer com que ele descesse para conversar. Conseguiram, sim ou não? Não. Ele falou, não posso descer porque eu estou realizando uma grande... Irmão, quantas vezes você já recusou o convite de alguém porque você estava decidido a fazer algo? Irmão, tem situações que eu não atendo a agenda de pastores, nem que for amigos. Você pode vir pregar, você pode vir fazer, você pode... Eu não posso, por quê? Porque eu tenho prioridades. Existem coisas urgentes, sim ou não? Mas o que você precisa dar mais atenção? Para o que é urgente ou para o que é importante? Por que você tem que dar mais atenção, irmão? Para aquilo que é urgente ou para o que é importante? Você tem que dar mais atenção para aquilo que é urgente ou para aquilo que é importante, irmão? Para aquilo que é importante. Por quê? Porque geralmente aquilo que é importante a gente não dá atenção, se torna uma coisa urgente. Amém? Amém, irmão? Então os inimigos de Neemias não conseguem tirar ele do foco. Ele não se distraiu, ele não desceu para conversar com os caras. Agora, irmão, olha aqui. O que acontece? O relógio está meu inimigo, irmão. Falta pelo menos uma meia hora de pregação ainda. Quem me dá 5 minutos aqui, irmão? Vocês estão ligeiros, né? Ninguém levantou a mão, irmão. Escute isso. O louvor já vai subir, só um minutinho. Eles não conseguem fazer com que Neemias desça. Aí olha só o próximo nível de distração que eles querem causar em Neemias. Versículo 5, abre para mim aí, filho. Capítulo 6, versículo 5 de Neemias. Olha o que eles vão dizer, irmão. Olha o que ele vai fazer. Então, na quinta vez, Sanbalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. A carta aberta era diferente da carta fechada. Por quê? Porque a carta fechada ou selada, ela vinha com aquele aspecto daquela vela. Sabe quando você derrete a vela? Ela gruda, não gruda? Então era mais ou menos assim. A vela derretia e eles carimbavam com o anel da pessoa que estava enviando. E somente... tem o destinatário e tem quem que recebe? O remetente. Somente o remetente que poderia abrir. Destinatário. É isso aí, o pastor que me atrapalhou. O destinatário que podia abrir. Amém, irmão? Destinatário, pastor. Então o que acontece? Essa carta, porém, ela não tinha o selo. Ela era uma carta aberta. E olha o que dizia nessa carta aberta. Versículo 6. Em que estava escrito: dizem entre as nações, que é o texto que eu dei ênfase com vocês. Dizem entre as nações, ou seja, o que a carta endereçada para Neemias estava dizendo? Alguém está dizendo por aí, e Gesem diz que é verdade. Olha para mim agora, redobre sua atenção, você precisa entender agora, e eu quero falar sobre os assassinos de reputação. Escute isso. A Bíblia diz que você não deve aceitar uma calúnia, uma conversa fiada sobre um presbítero, um pastor e um diácono se não tiver no mínimo 2 testemunhas. Escute isso. Por quê? Porque a qualquer momento vão tentar ferir a imagem do bispo, do pastor, do diácono, do presbítero. E a gente não deve aceitar de maneira nenhuma uma falsa acusação, a não ser que tenha 2 testemunhas que viram, oculares, que viram e comprovem o assunto. Aí você pode levantar uma acusação. Então olha só o teor da carta. Os caras não conseguiram tirar ele da construção. E aí então mandaram uma carta aberta, ou seja, qualquer um poderia ler, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Eles contrataram uma
falsa testemunha para dar ênfase na mentira. Lembra de Estevão? Contrataram falsas testemunhas para dizer que ele estava blasfemando. Era isso o teor da carta. Então levantaram uma falsa acusação contra Neemias e pegaram um cara idôneo, só que corrupto por dentro, e falaram assim, ó, vamos te pagar e você vai dizer que tudo que estão dizendo por aí é verdade. Cara, imagina o cerco. Vão dizer que te viram no carro com outra, vão dizer que te viram no carro com alguém, e vão pagar alguém que todo mundo diz que é uma pessoa correta para dizer assim, ó, minta a respeito disso. É o que está no texto. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta. E não tinha nada disso. Ele queria reedificar os muros. E que é por isso, por causa dessa revolta, que você está reconstruindo o muro. Além do mais, olha só como é que é os boatos. Conforme estão dizendo por aí, você está na iminência de se tornar rei deles. Agora, é claro que o nome de Neemias estava se popularizando. O cara estava fazendo algo que ninguém queria fazer. Só que o cara estava apanhando o que ninguém tinha coragem de apanhar. Então, olha só comigo, a estratégia dos inimigos de Neemias era o quê? Enfraquecer a liderança de Neemias. Fazendo o quê? Calúnia contra ele, acusando ele de rebelião contra o rei. E ainda compraram essa testemunha falsa para dar credibilidade para a mentira. Agora, por onde que está a estratégia dessa distração por detrás? Se eles conseguissem fazer as pessoas que estavam ajudando Neemias acreditar que ele era rebelde contra o rei e que ia causar revolta, ele perderia o apoio dos amigos. Quem está pegando isso no espírito, irmão? Olha só o nível, irmão, de distração que muitas vezes o diabo nos coloca. Por isso, irmão, que eu vou dizer uma coisa para você, para de ficar nessas mesas de suposta comunhão, que é só falando das pessoas e não edifica nada. Muitas vezes, irmão, você está sentando na mesa com alguém, ai, porque fulano, ai, sabe assim, eu tenho um negócio assim com tal pessoa, ai, menina, é verdade, eu também não bateu, sabe? Então, sabe o que é fulano assim, chega a me dar ranço, isso não é palavra de crente, irmão. Tira essa palavra da tua boca. Aí, bispo, chega a me dar ranço, chega a me dar isso, chega a me dar aquilo. E às vezes, querida, a pessoa não está sabendo de nada, mas tem gente conspirando, assassinando a reputação. Você já parou para perceber que você nem chegou no lugar, mas a tua reputação já chegou antes? Estava sentado numa mesa, e eu sei que a pessoa que mete o pau em mim vai assistir o vídeo no YouTube. E eu já vou aproveitar para falar que eu sei que você mete o pau em mim, sem caráter, e não me conhece, nunca sentou comigo na mesa, mas assassina a minha reputação para várias pessoas. E as pessoas que me vieram contar dessa pessoa que fala mal de mim, eu nunca sentei, eu nunca peguei na mão da pessoa. E aí falaram assim, pô, fulano lá arrebenta você. Posso falar isso aqui? Fala que a bispa é um nojo, que é metida, que é isso, que é aquilo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Vou te falar do fundo do meu coração. Pega uma chave, risca meu carro, pega um tijolo, quebra o vidro, taca fogo nele. Me dá rasteira no meio da rua, me dá um murro. Irmão, mas não mexe com a minha esposa, irmão. Não toca na minha filha. Mexe com a gente, porque você mexe dentro da masculinidade do homem. Sabe, irmão, e a gente vai percebendo que a estratégia do diabo sempre foi essa. Então, qual que é a ideia? Teve uma sem vergonha que saiu daqui, que disse que eu manipulava minha esposa. Sem vergonha. Pessoa sem caráter, comeu na minha casa. Ajudei a família quando precisou. E aí a pessoa, quando sai da igreja, por isso que eu digo para você, querido, tenha caráter para sair dos lugares que você entra. Quando não tiver mais legal para você aqui, sabe o que você deve fazer, querido? Procure o pastor da igreja e fala assim, ó, pastor, obrigado, até aqui foi bom para mim, daqui para diante não dá mais. Olha, eu estou me desligando. Não seja uma pessoa sem caráter, não seja uma pessoa mau caráter, de comer na mesa da ADAP, de desfrutar daquilo que Deus traz para essa igreja, e quando você sai caluniando, difamando. Tem
pessoas que fazem isso. E qual que era a ideia de Sanbalate, Tobias e Gesem? Ele falou, cara, nós vamos assassinar a reputação de Neemias, nós vamos dizer que ele é um rebelde, que ele vai tumultuar o reinado de Artaxerxes, então todo mundo vai deixar de seguir ele. Quantas vezes, irmão, você precisa entender que o que vai chegar ao meu respeito a você é para querer enfraquecer minha liderança? Assassinos de reputação, assassinos, irmão, de imagem, pessoas que não sabem como, é pessoa que vai chegar e vai dizer, ouvi dizer que o bispão agora está montado na grana, ouvi dizer que tal coisa, mas calma aí, quem viu? Quem é a testemunha? Como que está os fatos dessa denúncia? Você tem prova? Você não pode ser inocente, irmão. Por quê? Porque o inferno não está feliz com o que nós estamos construindo. O inferno não está feliz, Everton, com a família que você está construindo. O inferno não está feliz com o seu ministério crescendo, Beto. O inferno não está feliz com a sua vida crescendo em Deus. Então vai aparecer os assassinos de reputação. Vai. Por quê? Porque vão querer tirar o teu foco, vão querer dividir tua casa, vão querer dividir teu ministério. Irmão, já bateu gente na porta da minha casa para poder falar de mim para minha esposa. Já teve gente que me procurou para falar da minha esposa para mim. Irmão, vê se tem cabimento. E você precisa estar imune a isso. Diga comigo, imune. A estratégia do diabo sempre vai ser dividir as pessoas. Por quê? Porque Jesus disse isso em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: todo reino dividido contra si será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si não prospera. Sabe o que eles estavam querendo fazer agora, Nath? Conflito interno dentro da equipe de Neemias. Irmão, quem já viveu conflito interno aqui dentro de casa, dentro da empresa que trabalha, dentro da igreja que congrega? Isso é um inferno. Quantas pessoas que eu recebo na sala pastoral e dizem: bispo, parecia um campo de guerra a igreja, não tinha mais como ter paz, as reuniões era só problema, discussão. Irmão, o diabo enfraquecendo a liderança. Diga comigo, enquanto isso, todo mundo distraindo. Você acha que eu fico feliz, irmão, quando racha uma igreja e vem gente para cá? Eu não fico feliz com isso. Nós estamos crescendo, irmão, ganhando almas para Cristo. Meu foco não é, querido, esvaziar uma igreja para encher aqui. Então, quando muitas vezes você vem, nos procura, desabafa sobre o seu pastor, eu entendo, querido, que você não está falando mal. Eu entendo o quê? Que tinha alguém distraído lá, que não estava percebendo. Posso falar uma coisa para você? Isso aqui vai durar um pouquinho, pode falar? Pessoas tóxicas, quando não conseguem manipular você, vão tentar manipular a maneira como as pessoas te veem. É igual a pessoa sem vergonha que saiu daqui, tentou me manipular, tentou manipular minha esposa, não conseguiu. Aí quando saiu daqui, tentou manipular a maneira como as pessoas me enxergavam. Pessoas manipuladoras são assim, pessoas amargas, pessoas infrutíferas, secas, pessoas estéreis. Elas tentam te manipular, elas tentam que você, pastor, seja do jeito que elas querem. Elas não conseguem fazer você ser do jeito que elas querem. Sabe o que elas fazem? Elas manipulam como as pessoas te veem. E geralmente são pessoas muito prestativas. É amém para tudo, amorosas. Elas vão entrando, colocando o teu ego lá em cima. Às vezes você é mau caráter numa área e a pessoa fala: pô, você é mó bênção. Não cai nessa não, irmão. Sabe qual que é o segredo de uma liderança forte? É você conhecer suas áreas de fragilidade e fraqueza. Aí eu sabia áreas onde eu era falho, a pessoa sempre chegava lá: pô, bispo, o senhor é uma bênção. Ó, diga comigo, esse é irmão desse. Pessoas tóxicas, irmão, sempre vão tentar te manipular. Quando elas não conseguem, elas vão tentar manipular a tua imagem para as pessoas. Aí vai ser o quê? O assassino de reputação. Fala que você não conhece fulano, você não conhece Beltrano, é isso, é aquilo, é aquilo. E aí esquece, irmão, que um dia que a mão que estendeu é a mão que agora ela quer furar. Continuar com seus deveres e se guardar em silêncio é a melhor resposta para a calúnia, irmão. E sabe por que eles tentaram caluniar? O louvor pode subir. Sabe por que eles tentaram caluniar? Abre para mim, filho, versículo 9 do capítulo 6.
Sabe por que eles tentaram caluniar Neemias? Eu vou contar até 3 e você vai ler comigo. 1, 2, 3. Amém? Qual que era o pensamento por detrás da calúnia, pastor Diego? Qual que era o pensamento, Jean, por detrás do assassinato da reputação de Neemias? Eles estavam dizendo o seguinte: nós vamos intimidar eles, porque nós vamos enfraquecer a equipe de Neemias. Eles não vão conseguir continuar a obra. Posso falar uma coisa para você, sim ou não? Uma família desunida não conclui a obra que Deus planejou para ela. Um ministério desunido não conclui a obra que Deus planejou para ele. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, irmão. É tempo de você se envolver, é tempo de você misturar, é tempo de você encorajar os seus irmãos, é tempo de você se envolver. Por quê? Porque uma igreja desunida não completa a obra, uma família desunida não completa a obra, uma empresa desunida ela não completa a obra, uma equipe desunida não completa a obra que Deus planejou para ela. Quem está entendendo isso, irmão? É tempo de alinhar os relacionamentos. É tempo de fortalecer os relacionamentos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi uma frase uma vez muito interessante. Posso repetir ela? Pode. Não é de minha autoria, mas ela é muito top. Escute. Não diga para mim o que disseram de mim. Só me diga como ficaram confortáveis de dizer isso para você. Tem gente que às vezes fala assim: pô, bispo, disseram isso, isso e aquilo. Eu só fico confortável para poder falar de alguém, irmão, quando eu sei para quem eu estou falando. Que é geralmente o quê? Quem compartilha do mesmo pensamento que eu. Então não diga para mim o que falaram de mim. Diga-me como que ficaram tão à vontade de dizer isso na sua presença. Então, irmão, você percebe que a estratégia é o que? Assassinar a reputação. Posso dizer uma coisa para você? Quantas vezes já veio mensagem, ligações, falou: ó, cuidado, hein, fulano está indo aí, vai para o culto, vai congregar, isso, aquilo. Ou às vezes até a pessoa chega: bispo, sair da igreja lá, ó, foi uma confusão, uma briga, bispo. Posso dizer uma coisa para você, irmão? O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas. Então pode deixar que a carta que eu vou ler não é a história que me mandaram no WhatsApp, mas vai ser a sua caminhada aqui. Então até que me prove o contrário, ninguém é bom e ninguém é ruim, até que a pessoa me prove com as atitudes dela quem ela é. Amém, irmão? A gente não pode se distrair, a gente não pode ficar acreditando em qualquer conversa que a gente ouve dizer, irmão. Eu estou fechado com os meus, irmão, porque eu creio que os meus estão fechados comigo. E não adianta, pode dizer o que quiser, pode querer falar o que for. Enquanto não me provar o contrário, nós temos que estar fechados com aqueles que estão com a gente. Amém, irmão? É tempo de alinhar os relacionamentos, irmão. É tempo de você começar a motivar os seus amigos. Você já parou para pensar que você pode estar sentado do lado de alguém que está apanhando, irmão, o ano inteiro? Que está ralando o ano inteiro e não conseguiu, irmão? Você precisa motivar os seus parentes, precisa motivar os seus irmãos, os seus primos, os seus familiares. É tempo de alinhar os relacionamentos. Por quê, bispo? Você precisa encorajar essas pessoas a terminar a boa obra que elas começaram. Amém, irmão? E para encerrar, se coloque de pé. Para encerrar, diga comigo: tentaram distrair Neemias. Pode ser melhor: tentaram distrair Neemias. Tentaram caluniar Neemias. E aí que nós encerramos no versículo 9. Neemias, em meio a tudo isso, não se distraiu e tomou uma atitude. Que atitude foi essa, bispo? Ele diz assim, ó: eu, porém, orei, agora fortalece as minhas. Nós estamos falando de obra. Diga comigo: obra. E a mão, diga comigo: a mão é a principal ferramenta para a gente concluir a obra. Amém, irmão?
Sabe o que isso me faz lembrar? Quando Jesus ele estava no templo, ele viu que tinha um homem com a mão mirrada. Sabe o que ele fez? Ele chamou o homem para o meio do povo. E ele falou assim: deixa eu ver a sua. Deixa eu ver a sua. A mão era? A mão era? Jesus chamou ele para o meio e falou assim: ó, deixa eu ver tua mão. Depois o que ele fez com o homem? Curou a mão do homem. Sabe o que Neemias está falando? Sabe o que ele está dizendo? Agora, fortaleça as minhas mãos, para que eu não desanime no meio do caminho, para que eu tenha força e vigor, para terminar a boa obra que o Senhor me chamou para realizar. Jesus ele está fortalecendo mãos nessa noite, para você ter força para lutar pelo teu casamento, para você ter força para lutar pela tua empresa, para você ter força para lutar pela tua família, para você ter força para lutar pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus parentes, pelos teus amigos. Jesus está fortalecendo as suas mãos. Olhe para mim, tem uma coisa que eu aprendi, tem uma coisa que Deus ele mais observa na vida de um homem depois do seu coração. Diga comigo: as mãos. Lembra quando Davi teve o desejo de construir um templo para Deus? Ele falou assim: eu vou construir o maior palácio que existe para Deus habitar, porque não é possível que eu, como rei, coma com talheres de ouro, de prata, e Deus ele habite em tendas. Deus olha para Davi e fala assim: Davi, você não vai construir um templo para mim, porque a sua mão está suja. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que Deus observa na vida de um homem depois do seu coração: é as mãos. Posso te falar um mistério aqui sagrado? Jesus morreu e ressuscitou, só que ele carrega uma marca mesmo depois da sua morte e ressurreição. Sabe o que ele carrega? Um furo em suas mãos, porque existe uma coisa que Deus observa na vida de um homem depois do seu coração: é as mãos. Hoje é noite de Deus fortalecer as suas mãos para você terminar a obra que você começou. Em nome de Jesus, você vai levantar suas mãos agora. Feche os seus olhos.